Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos continuar aí explorando as possibilidades de utilização da função ProcX. Estamos apresentando nos vídeos anteriores diversas formas de você utilizar essa nova função disponibilizada pelo Office 365 e também a partir da versão 2019 do Excel. Para essa demonstração vamos utilizar a função ProcX num cenário bem interessante, tá? As funções de pesquisa e varredura do Excel, eles seguem um padrão. Ou seja, por exemplo, quando eu for pesquisar, nesse exemplo aqui eu tenho aqui um representante, né, aqui do lado direito aqui, um representante que foi escolhido, e eu quero saber o valor pago para esse representante. Só que o detalhe é o seguinte, a lista de representantes, ela se encontra nesta coluna, e você pode observar que os nomes eles se repetem. Então, quando você usa o PROC-V, função índice, ou nesse caso aqui o padrão da função PROC-X, o padrão dele é fazer a varredura de cima para baixo, e quando ele encontra o primeiro registro, ele já para de fazer a pesquisa. Então, ou seja, ele já encontrou a informação, então a varredura ela é interrompida. Só que em algumas análises você precisa de um resultado que não seja o primeiro, ou seja, nesse caso, o último registro. Por exemplo, nessa tabela aqui nós temos as datas, né, das ocorrências e todas as informações daquela data. Então eu tenho aqui no primeiro dia quem foi o representante contratado, o fornecedor, a cidade e assim por diante. Então, como eu havia dito, temos aqui a primeira representante que foi escolhida, que foi a Joaquina Maria, tá? O primeiro registro de vendas dela é do dia 5. Só que o detalhe é, esse aqui é o registro mais antigo. Geralmente nas tabelas padronizadas do Excel, você vai cadastrando sempre na última linha. Então quer dizer o quê? Que os registros mais recentes eles estão no final dessa tabela. E aí que vem o desafio. Por exemplo, eu quero aqui analisar a última venda da Maria Joaquina. Então, nesse caso aqui, essa foi a primeira. A venda mais recente dela está aqui no final. Vou dar um Ctrl seta para baixo. Ele já desloca até o final da tabela. E está aqui, ó, Joaquina Marina. Está aqui, isso aqui, ó, Joaquina Maria. Então, esse é o registro mais recente dela. E é isso que eu preciso que a função PROC me retorne. Eu quero pesquisar o registro mais recente dela, não o registro mais antigo. Então é claro que nesse caso, a nossa boa e velha função PROC-V, ela não consegue alcançar esse nível de ajuste. E essa nova função PROC-X, ela já consegue ser bem mais versátil nesse sentido. Vamos ver como é que ela funciona aqui? É só você acionar a função PROC-X. Começamos aqui apontando para ele o valor da pesquisa. Então, qual é o dado que vai ser analisado? Nesse caso aqui é o nome da pessoa. É a partir do nome do representante que eu quero fazer a minha análise. Ponto e vírgula. Ele pergunta agora, em qual coluna eu encontro a relação de nomes? É essa coluna daqui. Eu posso pegar com ou sem o título. Nesse caso eu vou fazer sem o título. Ctrl Shift, seta para baixo. Ele seleciona toda a coluna de nomes, ponto e vírgula. Na sequência, ele vai solicitar em qual coluna se encontra a resposta que eu preciso. Então a resposta que eu quero aqui, ele quer o valor pago, tá? O valor pago é essa coluna daqui. Então vou clicar no primeiro registro, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula. E agora começamos as configurações mais específicas. Então, por exemplo, caso ele não encontre o valor, é a mensagem de erro, tá? Você já viu como se configura o tratamento de erro nos vídeos anteriores, tá? Caso não tenha visto, então por gentileza dê uma procurada aí na nossa playlist. Como eu vou pular esse argumento, então eu vou colocar um outro ponto e vírgula. Então eu pulo esse argumento aí relacionado ao não encontrado. O próximo argumento é o nível de precisão, né? Então, ou seja, eu quero que ele me traga o resultado só daquela pessoa. Mas eu posso ignorar também, tá? Eu poderia colocar o número 0, mas se eu ignorar, também vai dar na mesma. Então eu vou fazer isso aqui para não confundir. Vou colocar outro ponto e vírgula. Então eu pulei os dois argumentos. E agora sim, eu estou no argumento que eu preciso,
que é chamado modo pesquisa. Então, como é que ele vai fazer essa pesquisa? Temos aí 4 opções. O primeiro é o tradicional, que se você não falar nada, ele vai fazer dessa maneira, ou seja, de cima para baixo, que é o tradicional do PROC-V e é o tradicional do índice também. O que eu vou precisar é esse segundo daqui, que é pesquisa do último para o primeiro. Então, seja baseado na coluna do nome da pessoa, ele vai fazer a análise de baixo para cima, que seria o registro mais recente. Aí na hora que ele encontrar, ele traz para mim. Então eu posso simplesmente pressionar a tecla Tab, ou eu digito -1, que é essa configuração daqui, tá? Os outros dois aqui é quando você está utilizando como referência as letras do alfabeto, né? Então pode ser em ordem crescente, classificação em ordem crescente ou decrescente, tá? Nos próximos vídeos nós vamos mostrar exemplos de como utilizar esta opção. Para o nosso caso aqui, isso aqui já é o suficiente. Então eu vou colocar aqui -1, colocar aqui -1. Se ele não pegou aqui, eu gosto de também fazer o seguinte, para garantir aqui a precisão, seleciono e pressiono a tecla Tab. Então ele vai lá e insere para mim, tá? Por enquanto só isso aqui já é o suficiente. Vou fechar o parêntese e já está resolvido. Quando pressionar Enter, ele me traz o resultado aqui da Joaquina Maria. Se você analisar bem aqui, ó, o primeiro registro dela de vendas está aqui, e o resultado é esse aqui, 4898, que não é o que nós precisamos, porque esse aqui é o registro mais antigo. Se eu descer até o final aqui, vamos dar novamente lá um Ctrl seta para baixo, aí pegando de baixo para cima, ó, Joaquina Marina. Então esse aqui é o registro mais novo, e o valor que ele encontrou é esse aqui, ó, 6.175. Se eu subir aqui, ó, justamente isso, ó, 6.175. Então ele está fazendo a varredura, nesse caso, de baixo para cima. Se eu trocar aqui o nome, vou fazer só um teste aqui, eu vou pegar aqui o da Ana Maria, ó, Ctrl C para copiar, vou clicar aqui, vou dar um Enter. Ele já atualizou. O primeiro registro, que é o registro mais antigo da Ana Maria, é 5.703, ó, não é o que ele trouxe. Então se eu descer Ctrl seta para baixo, ó, o último registro, o registro mais recente da Ana Maria, é esse penúltimo aqui de baixo, ó. E aí, o que ele me retornou foi o primeiro, que é 5.215. Se eu subir Ctrl seta para cima, tá aqui, ó, 5.215, tá bom? Então essa nova função PROC-X, ela é muito interessante porque ela tem essas combinações que podem facilitar a vida do analista, tá legal? Então dá aquela praticada, caso não tenha entendido, volta o vídeo aí, ou então você pode deixar no comentário alguma observação, tá legal? Por esse vídeo é só isso mesmo, agradeço a sua atenção, a gente se encontra na próxima aula.